Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um país centro-americano, um dos países mais famosos da América Central e um dos mais polêmicos também. Vamos procurar aqui dar uma visão imparcial para esta publicação. O país que a gente vai falar hoje é Cuba. Cuba é um país localizado na América Central. Essa América Central ela está dividida em América Central continental e América Central insular. América Central insular são aqueles países ilhas localizados no Mar do Caribe. O mais famoso país localizado na América Central insular é indiscutivelmente Cuba. Cuba, que tem 110 mil quilômetros quadrados e que tem como capital uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, tombada pela Unesco, chamada cidade de Havana, La Habana. O centro histórico de Havana é muito rico culturalmente, o acervo cultural, as igrejas, os casarões, infelizmente não muito bem preservados, tá? Então, além de Havana, Cuba tem como cidades importantes Holguín, Cienfuegos, Palma de Soriano, Santiago de Cuba, Pinar del Rio, Matanzas, a balneária famosa Varadeiro. São cidades importantes do país Cuba, tá? Cuba tem mais ou menos 110 mil quilômetros quadrados, o que faz com que esta ilha seja a maior ilha localizada no arquipélago das Antilhas. Antilhas é o mar aberto que se comunica livremente com o Oceano Atlântico. Cuba, Hispaniola, onde está Haiti, República Dominicana, Jamaica, são ilhas localizadas no Mar das Antilhas, que é o mesmo Mar do Caribe. Cuba ficou independente em 1902 da Espanha. Quando Cuba ficou independente em 1902 da Espanha, quer dizer, uma independência parcial, porque os Estados Unidos contribuíram para a derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana, e Cuba, quando ficou independente, passou a ser tutelada pelos Estados Unidos. Tanto é que desde 1902 os Estados Unidos têm em Cuba uma base militar no sudeste do país, que é a base militar de Guantánamo. Mesmo Cuba sendo governada pelos comunistas hoje em dia, essa base militar existe, que se é acordo de direito internacional público. Os Estados Unidos até hoje mantêm essa base de Guantánamo em Cuba, tá? O certo é que Cuba foi governada por uma sucessão de ditaduras de direita até 1959. A última ditadura de direita lá foi a ditadura de Fulgêncio Batista. E esse Fulgêncio Batista foi derrubado pela esquerda, que está no poder desde então. Quer dizer, de ditadura de direita agora se tem uma ditadura de esquerda, liderada pelos irmãos Castro, agora Miguel Díaz-Canel, que é o sucessor de Raul Castro. Mas Raul Castro continua ditando as regras do jogo. Ele continua sendo secretário-geral do Partido Comunista. Lá a gente sabe que o grande governante de Cuba, herói da Revolução Cubana, é o senhor Fidel Castro Ruiz, que tentou derrubar Fulgêncio Batista primeiro em 1953, malogrou, passou 2 anos preso, em 55 foi solto, foi para o México. Lá no México ele se juntou com outros líderes guerrilheiros cubanos, como Camilo Cienfuegos, Huber Matos, Raul Castro e Ernesto Che Guevara de la Serna, que era um argentino revolucionário, né? Que viajou pela América Latina, dizendo ele que ficou horrorizado com a situação de penúria e de miséria em que vivia a população campesina, então se envolveu com grupos de guerrilha de esquerda. O certo é que Fidel Castro conheceu Ernesto Che Guevara de la Serna na cidade do México, e lá eles tramaram aquilo que seria a Revolução Cubana Vitoriosa de 1959. Eles chegaram no país por volta de 56, 57, se esconderam nas montanhas da Sierra Maestra, perto de Santiago de Cuba, fizeram um trabalho de doutrinação na população campesina, invadiam cidade, assaltavam, por exemplo, delegacias, pegavam armas e foram tomando uma por uma as cidades.
Santiago de Cuba, Santa Clara, Holguín, Palma de Soriano, até finalmente chegarem a Havana no dia 1º de janeiro de 1959. E desde então, os comunistas estão no poder. Primeiro com Fidel Castro, que ficou no poder até o ano de 2006, 2007, quando renunciou em nome do seu irmão, que ficou 10 anos, mas é lógico que ele renunciou porque estava doente, mas a gente sabe que por trás dos panos, sempre quem ditou as regras até a sua morte há 3 anos atrás foi ele. E o senhor Raul Castro hoje largou a presidência da República, agora o senhor Miguel Díaz-Canel, um jovem, menos de 60 anos de idade, né? Comparado com os outros octogenários que chegaram a governar o país. E está no poder desde 2018, quer dizer, desde o ano passado, tá? Quando os comunistas tomaram o poder em Cuba, né, Fidel Castro conseguiu nacionalizar todas as plantações de cana-de-açúcar, que é uma das principais riquezas do país. Isso fez com que os Estados Unidos rompessem relações diplomáticas com Cuba e impusessem um embargo econômico para com o país que perdura até hoje. As relações diplomáticas elas foram reatadas no governo Obama, mas para que haja o fim do embargo econômico, certo, tem que haver aprovação do Congresso americano, que ainda não aconteceu. E provavelmente não vai acontecer neste governo, porque o atual presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, é totalmente anticomunista. E hoje em dia, depois do governo Obama, as relações entre Cuba e Estados Unidos elas estão bastante estremecidas, tá? Então Cuba é um país insular muito bonito, praias belíssimas, tá? Uma das praias mais famosas de Cuba é a praia de Varadero, tá? Caio Largo, enfim, praias belíssimas em Matanzas também, tá? No leste da ilha, em Santiago de Cuba. É um país onde o turismo ele tem um quinhão bastante significativo no PIB do país. É um dos países que tem um dos menores índices de analfabetismo da América Latina, tá? Mas em contrapartida a população cubana não pode reivindicar muita coisa porque não existe democracia no país, tá? Mas não resta a menor dúvida que depois que Fidel Castro tomou o poder, houve um investimento na educação, sem no entanto reivindicação, houve um investimento na saúde, né? Lá pratica-se uma medicina, uma boa medicina preventiva, né? Agora, no que diz respeito à medicina de alta complexidade, o país ele não tem muita tecnologia, afinal de contas, o país ele não tem dinheiro para importar essa tecnologia de ponta, né? E agora a medicina preventiva é uma medicina bastante significativa, bastante considerável. E Cuba também transformou-se numa potência esportiva, né? Os atletas eles procuraram de uma maneira bastante considerável e significativa se aperfeiçoar com o apoio do Estado, que é uma das poucas maneiras do cubano poder sair do país, já que cubano ele não pode fazer turismo em nenhum outro lugar, porque o turismo é supérfluo e a gente sabe que nos países comunistas o supérfluo ele é coibido, tá? Então é uma potência no boxe, é uma potência no beisebol, é uma potência no basquete, é uma potência no vôlei, tá? Mas o esporte número 1 lá de Cuba é o beisebol, seguido do boxe, tá? Agora, o esporte em toda a ilha é amador, tá? Então, em linhas gerais, gente, é mais ou menos isso que acontece hoje nessa ilha caribenha, tá?
A abertura econômica, ela está acontecendo de uma maneira incipiente ainda, mas já acontece, já se admite a pequena propriedade privada, tá? Desde que a pessoa não tenha mais de um estabelecimento, por exemplo, comercial. Agora, a abertura política, ela não existe ainda no país. Só existe um único partido, que é o Partido Comunista. Direito de greve, reivindicação, eles são coibidos pelo governo de seu Miguel Díaz-Canel, que substituiu a Raul Castro. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que acontece em Cuba. Gente, se a gente fosse fazer um apanhado histórico do que aconteceu em Cuba nos últimos 60 anos, 60 porque a gente sabe que a Revolução Cubana ela tornou-se vitoriosa no dia 1º de janeiro de 60, então, de 59, perdão. Então, como nós estamos em 2019, há exatos 60 anos atrás que Cuba é governada pelo Partido Comunista. Então nós teríamos muitas nuances aqui para se colocar. Mas infelizmente, como a gente geralmente faz uma postagem de apenas 10, 12, no máximo 13 minutos, para não ficar enfadonha, a gente vai parar por aqui. Só resumindo, Cuba é uma ilha caribenha, o primeiro país na América Latina a adotar regime comunista. Os comunistas estão até hoje no poder. A capital de Cuba é a Havana. Cuba tem 110 mil quilômetros quadrados e tem uma população de mais ou menos 11 milhões de habitantes, tá? Um grande abraço a todos, espero que tenha esclarecido de uma maneira superficial a situação de Cuba nos dias atuais.